Olá pessoal, nesta aula eu vou mostrar para você como fazer o controle de uma carga utilizando seu smartphone através de Wi-Fi via internet. Então essa forma que eu vou mostrar para você é uma forma simples, básica e barata. Você pode estar implementando e automatizando uma instalação por completo. Os Smart Switches são pequenos relés. Esses relés eles são configuráveis para que você possa fazer uma interface entre o seu smartphone e as cargas a serem acionadas. Porém, o Smart Switch ele tem sua limitação em relação à capacidade de acionamento, porque ele pode conduzir pequenas correntes. Mas aí você pode estar implementando, utilizando contatores para aumentar a capacidade do Smart Switch, estar controlando cargas de potencial maior, como por exemplo uma bomba, que é o exemplo que eu vou estar deixando aqui para você. Não deixe de se inscrever no canal. Deixa aí seu comentário depois que você assistir o vídeo, compartilha e vou mostrar para você aí os componentes e a forma necessária, básica para você fazer o uso do Smart Switch para automatizar qualquer instalação elétrica. Então vamos lá, pessoal. O relé, que é o Mini Smart Switch, é o responsável para fazer a interligação da rede via Wi-Fi com o seu celular e o seu sistema. Ou seja, ele vai intermediar esse comando. É ele quem vai receber o sinal via rede, via Wi-Fi, e vai acionar uma saída. Aqui, ó, ele tem as saídas dele. Essa saída vai ser utilizada para habilitar a carga. No caso específico aqui, que é a implementação que nós estamos fazendo, utilizando o sinal de rede desse relé, certo? Para acionar a nossa carga, nós estamos colocando um contator, que é esse carinha aqui, como intermediário, certo? Esse contatorzinho aqui, ele vai intermediar. Por quê? Para a gente não ter que acionar a carga diretamente, ou seja, se eu fosse acionar essa bomba diretamente com esse relé aqui, com a saída do relé, ele não ia suportar a corrente de partida dessa bomba, ele não ia suportar as influências eletromagnéticas dessa bomba, então não seria possível fazer uma partida direta utilizando esse relé aqui em série com a alimentação dessa bomba, não seria impossível. Mesmo que esse relé ele tenha em suas características uma corrente de 16 A, certo? A corrente dessa bomba aqui ela não chega a 5 A, ou seja, a corrente nominal de trabalho e regime. No caso, tem a corrente partida, né? Mas mesmo assim, um relé desse aqui, ele não tem condições nem capacidade para suportar essas partidas contínuas, né? Você vai ter sempre várias partidas e aí você não teria a suportabilidade. Quem é feito para suportar esse tipo de regime os contatores, eles são feitos para isso. Então, nós vamos implementar o dispositivo aqui, vai alimentar a bobina do contator, ligado aqui em A1, ó, A1 e A2, certo? Esse contator aqui você encontra facilmente aí na internet para comprar. Tem outros modelos também. O que você deve atentar é para quê? Para a corrente de alimentação da bobina do contator, que é uma corrente baixa, né? Baixíssima, que esse relézinho aqui ele vai conseguir acionar esse contator com muita tranquilidade. Então, como é que seria a funcionalidade aqui? Eu faço a configuração do meu Smart Switch, certo? Via aplicativo, tem um aplicativo que você vai baixar, ele vai vir com a indicação na embalagem, muito simples de fazer a configuração, e aí você vai configurar o seu smartphone para se comunicar com esse relé, o mini switch, o mini Smart Switch, né? Então, o que é que acontece? Dentro do aplicativo, você vai ter lá uma interface para você configurar a forma que quiser. Você colocar um controle horário, um controle de tempo, você fazer um acionamento simplesmente com pulso, um pulso para acionar e um pulso para desligar. Você pode fazer de várias formas, certo? Então, a lógica do comando você pode configurar dentro do próprio aplicativo de forma muito intuitiva, muito fácil, né? A gente não vai mostrar aqui o aplicativo, mas é possível você fazer essas configurações sem muita complexidade. Mas aqui a nossa ideia é mostrar o que? A parte física e o nosso implemento aqui. Por quê? Esse Smart Switch é muito utilizado, né? A aplicação para ele é para iluminação, ambiente interno, numa residência,
em um comércio ou até mesmo numa área de utilidade de uma indústria, mas se for para ele alimentar uma carga diretamente, ele vai ser limitado, né? Então, se a gente quiser fazer uso desse dispositivo aqui para alimentar cargas de grandes correntes ou de altas correntes, sem limite, isso aí é o limite, não tem limite. É só você implementar os contatores certos. Ou seja, eu poderia simplesmente fazer a abertura de uma seccionadora em uma subestação utilizando esse carinha aqui. Claro, né, que a gente vai ter que observar regras e normas de segurança, mas é só um exemplo. Um disjuntor em uma subestação, a bobina de acionamento dele a corrente é alta. Então a gente poderia colocar contatores fazendo esses intermédios para que, através desse dispositivo, eu consiga fazer o controle à distância, de onde eu estiver. Não importa em que parte do mundo eu esteja. Eu só preciso ter o quê? A internet, e esse carinha deve estar ligado a uma rede, e ele usa o quê? Não usa rede física, usa Wi-Fi, certo? Então, se esse carinha estiver ligado à rede, você pode controlar qualquer carga de qualquer lugar. Além dessa possibilidade, você pode fazer controle utilizando a aplicação da Amazon, que é o Alexa. Você pode fazer controle com comando de voz, e você pode fazer o controle simplesmente usando a interface do celular através do aplicativo para Smart Controle, né? No caso, Smart Switch aqui, no caso aqui é um Smart Switch. Então, ó, fisicamente, como é que está a nossa ligação aqui? Ó? Esse carinha, ele tem as entradas de alimentação. Veja que eu coloquei aqui um disjuntor, certo? Para alimentá-lo. E esse mesmo condutor aqui, ó, ele é comum internamente. Ele serve para energizar o circuito eletrônico do relé, certo? E serve também para saída, ou seja, aqui, ó, L-out, linha, saída, ou esse out aqui, que é esse borne aqui, ele vai alimentar a carga, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Ao invés de a gente alimentar a carga direto, nós estamos alimentando um contator, certo? Esse contator aqui é que vai conduzir a maior corrente, a corrente de potencial alto, ele que vai suportar todo o tranco da carga. O dispositivo aqui, ele simplesmente vai dar o comando para o contator iniciar a partida da nossa bomba d'água aqui, certo? Aí aqui ele tem o condutor fase, que vem do disjuntor, alimenta ele e também segue para alimentar a carga na saída dele aqui. O outro condutor é o condutor negativo, no caso aqui é a corrente alternada, então nós temos o condutor neutro. Ele vem nesse condutor, no N aqui, certo? O outro condutor neutro é justamente o condutor que vai para a carga que eu joguei aqui em A2 na bobina do contator. Então, o nosso amiguinho aqui, ele vai alimentar quem? O contator, e aí o contator vai se encarregar de bater a alimentação principal, tá aqui, ó, a carga principal que está sendo controlada por esse disjuntor aqui, ó, disjuntor bipolar. Uma vez o Smart Switch mandando o contator bater, os seus contatos principais de força aqui fecha e faz com que a bomba entre. Então, o controle lógico, para o controle da bomba, horário, ou você quiser marcar um horário para a bomba ligar e desligar, você quiser ligar com pulso e desligar com tempo, ou desligar com tempo, só apenas com tempo depois que ligar, ou marcar uma hora para a bomba ligar todo dia, de segunda a sexta, toda essa lógica de programação vai estar aonde? Dentro do Smart Switch, através de quê? Da sua interface, que é o aplicativo, certo? Então, a lógica propriamente dita, ela é feita a partir da rede, a partir do software que faz a comunicação com esse relézinho. A parte física é muito simples, não tem dificuldade. Agora, se você quiser fazer o controle utilizando também boias, certo? Em conjunto com esse carinha, eu recomendo o seguinte: manter a mesma lógica que eu montei aqui, e você coloca esse contator, que seria o contator que vai fazer o intermédio entre o Smart Switch e o seu acionamento. Eu recomendo colocar a linha das boias em série com esse contator aqui, ó. Então, se as boias estiverem ok, se as boias estiverem, por exemplo, solicitando água, se o nível de ar da caixa superior estiver solicitando água e o contato da boia estiver fechado, no momento em que você mandar o comando, ou que esse carinha der o comando, ele vai fechar o contato e vai fazer com que a bomba entre
o comando da boia entre. Então, ele vai intermediar com o comando que já existe na linha da boia. Não vai ligar diretamente. No caso, esse segundo comando aqui, ó, esse segundo comando ele não vai ligar diretamente à bomba, mas ele vai liberar o quê? O comando que já existe. Certo? Então, deixa aqui seu comentário. Se você quiser saber ou quiser uma aplicação utilizando boias, utilizando esse mini switch, deixa aqui seu comentário que depois eu faço uma aula com o comando completo. Eu não vou desenhar o diagrama elétrico aqui desse circuito, que está muito simples, né? A gente consegue visualizar aqui facilmente, certo? Nessa ilustração, as interligações. Aqui no relé, só para finalizar, nós temos S1 e S2. Para que serve S1 e S2? Você pode estar ligando um dispositivo físico externo, como por exemplo uma botoeira. Para quê? Para ligar também através da botoeira. Se você der um comando nessas entradas aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele também vai receber um sinal, um comando de ligação, certo? Então você pode estar utilizando também essas entradas aqui, S1 e S2, para você implementar um acionamento fora da rede ou fora um acionamento local, certo? Então você pode estar colocando aqui um interruptor, uma botoeira ou outro comando externo. Uma saída de um PLC, por exemplo, você quer fazer o controle também utilizando um PLC, você pode também dar o comando através de um PLC. E outros Smart Switch que você queira usar junto, né? Vários Smart Switch para fazer controle em conjunto. Então, a automação com esse dispositivo aqui não tem limite, certo? A criatividade e a necessidade é que vai dizer como você vai automatizar. Eis aí uma grande ferramenta para você modernizar qualquer instalação, qualquer área de acionamento. De forma simples, básica e custo muito baixo, muito barato. Ou seja, para mim fazer isso aqui, ó, eu investi R$140. Eu investi R$140 para fazer esse controle inteligente. Simplesmente isso, R$140. É isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima com o professor Divan.